Oi pessoal, aqui quem fala é Little Dani do Artgeist e esse é o segundo vídeo da introdução à animação com Maya. Então, só pra gente dar uma recapitulada, no vídeo anterior a gente falou sobre as principais ferramentas que a gente ia utilizar, começando pela Viewport, que é onde a gente vai passar a maior parte do nosso tempo, passando aí pro Channel Box, que fica aqui no cantinho, que é onde a gente vai ver quais vão ser os atributos do objeto, do rig que a gente vai estar trabalhando. Aí a gente tem a timeline, que é onde a gente vai salvar essas configurações. E aí a gente vai ter as ferramentas de edição, que é o Translate, o Rotate e a escala, que é o que a gente vai estar usando para mexer nos atributos dos nossos personagens. Então fica comigo que hoje a gente vai falar sobre o setup da cena, um passinho antes de a gente começar a animar de fato a nossa primeira cena, ok? Bom, vamos lá. Eu tô com o Maya aberto aqui, mas vamos começar abrindo um novo arquivo, começando uma nova cena. Então eu venho aqui em File, New Scene, e o que ele tá me dando de aviso aqui, ele tá me avisando que a cena atual não está salva. Como não tem nada que eu quero salvar nela, eu vou vir aqui e falar Don't Save. Então agora eu tô com uma cena completamente do zero. A primeira coisa que eu vou querer trabalhar na minha cena, quando eu abro, eu vou setar as minhas preferências de animação e elas, geralmente você vai fazer isso uma vez só e depois não vai precisar fazer mais para os próximos arquivos que você vai trabalhar. Então tem esse bonequinho aqui no canto que eles são as preferências do programa. Então, tá vendo que ele tem bastante coisa aqui, mas a gente vai trabalhar hoje só no Animation e depois no Time Slider. O principal pro Animation, aqui, Auto Key tem que estar on, que a gente fala, né? Que se você for ver, é a mesma coisa aqui. Então, se eu clicar aqui, ele vai tirar o Auto Key. Se eu clicar aqui, ele vai deixar. O Auto Key nada mais é do que todas as alterações que eu vou fazendo nos atributos do que eu tô animando, ele já vai salvando. Do contrário, quando eu for passar em outro frame aqui na timeline, se ele não tiver ativo, vai acontecer de você perder tudo que você fez até o momento, só porque isso daqui não estava ativado. Então, sempre deixe ativado. A segunda coisa que a gente vai mexer aqui, mas isso não é uma coisa que eu vou explicar muito agora, ele tem mais a ver com o Graph Editor, que a gente vai falar mais pra frente, mas só algumas boas práticas, que é deixar aqui em Default Tangent, deixar Weighted Tangents, e aí eu explico mais a fundo depois. E aqui ele tem algumas preferenciazinhas, mas por enquanto a gente vai deixar linear. Depois é uma forma que você vai escolher depois para trabalhar, que eu também vou explicar um pouquinho melhor. Do Animation tá tudo certo. Agora a gente vai vir aqui em Time Slider. Então a primeira coisa é o Frame Rate do Time Slider, que a gente vai deixar em 24 fps, que significa que a cada 24 fps eu tenho 1 segundo de animação. E aí você vai ver que ele tem várias outras opções aqui. Então, 30 fps, 60 fps, mas geralmente o padrão de animação 3D é 24 fps. Aí, as últimas coisas que a gente vai ver aqui. Deixar esses dois ativos, que ele tá falando sobre uma ferramenta que a gente usa para rascunhar na tela. Aí os key ticks ativo também. Mas o mais importante, como a gente vai trabalhar provavelmente com a tela dividida e vai acabar sendo da sua preferência, a gente deixa aqui no Update View All. O que isso significa? Se eu tô fazendo uma animação, por exemplo, vou jogar uma coisinha, um cubo, de novo, nosso cubo. Selecionar ele, vou apertar S aqui pra gente salvar um frame, vou vir no frame 20, apertar S de novo e mover ele pra cá. Então agora a animação tá fazendo esse movimento. Se eu não tenho esse Update View em All e eu deixar só no ativo, olha o que acontece.
eu vou dar play aqui, opa. Dar play aqui, e tá vendo? Ele não mexe aqui, porque ele tá dando play só na viewport que tá ativa. E eu, opa, gosto de trabalhar vendo todas as viewports que eu tiver aberta aqui, funcionando. Então, agora eu vou dar play de novo. Agora, vocês veem nas duas telas. Beleza? Então, basicamente é isso. Tem várias outras coisas pra gente falar aqui, mas o essencial para esse momento são essas ferramentas. No caso do Animation, AutoKey, deixar aqui o Weighted, aqui Linear, e aqui em Time Slider, a gente vai deixar 24 FPS, Play Every Frame, Update View All. Vou dar o Save aqui. Eu vejo que o AutoKey já está ativado só porque ele está vermelhinho aqui. Então, a próxima coisa que a gente vai trabalhar agora é setar a nossa câmera. E por que a gente tem que já setar a nossa câmera? Quando você está trabalhando com animação, a cena provavelmente já vai vir com tudo setado certinho para você começar a trabalhar. Mas como você está fazendo as suas primeiras animações e é você que vai fazer tudo do zero, existem algumas boas práticas da animação. Então, apesar de a gente estar trabalhando com animação 3D e a gente está mexendo no mundo tridimensional, a gente vai trabalhar aqui principalmente em todas as vistas, o que vai contar de fato para sua animação aparecer é a câmera que vai estar para o telespectador ver. Então, pode ser que você faça algo muito bonito, né, totalmente legal aqui na perspectiva, só que aí você não setou a sua câmera ou você não tá vendo como que tá saindo e a animação não vai parecer que não tá legal. Isso porque a gente, apesar de a gente estar trabalhando no mundo tridimensional, na perspectiva, o que vai contar no final mesmo é como que tá sendo vista a sua animação pela câmera. Então, a gente já deixa tudo configurado certinho para poder trabalhar já certinho todos os seus frames, todas as suas poses. Então, como que eu faço isso? Existem duas formas. Eu posso vir aqui em Create, Cameras e clicar aqui em Câmera. E aí, vocês vão ver que apareceu, e novamente eu tô apertando F para poder centralizar na minha seleção. Então, ela apareceu essa câmerazinha aqui. Aí, ela tem os atributos da câmera. Uma coisa que eu gosto de fazer é renomear. Aqui em cima, em vez de ficar câmera 1, depois câmera 2, câmera 3, eu deixo só Cam. Então, eu tenho a câmera aqui setada. Bom, vocês vão ver que não mudou muita coisa por enquanto. Mas o que vai fazer diferença agora é aqui, porque aqui a gente está vendo a visualização da frente. Eu quero visualizar a minha câmera nessa tela aqui. Então, vou vir aqui em Panels, aqui em Perspective e selecionar aqui Cam. Então, a câmera, a vista da câmera já está aparecendo aqui. Mas antes de começar a mexer a câmera e setar como eu quero que ela fique na minha cena, eu vou importar o meu rig. E eu vou deixar aqui na descrição o rig que eu tô usando para vocês fazerem download se quiser testar. E eu venho aqui em Create Reference, clico aqui nesse quadradinho. Opa, desculpa. Eu venho aqui em Create Reference. Ele vai abrir uma cena aqui. E aí, aqui eu tenho alguns dos meus rigs. Eu vou selecionar o Ultimate Ball, que eu vou deixar o link para vocês fazerem download aqui embaixo. E vou colocar ele na minha cena. E aí, vocês estão vendo como a câmera está muito próxima, ele fica estranho assim. Por que que eu crio uma referência em vez de repente, eu vir aqui e importar o meu rig, por exemplo? A referência, ela não altera o arquivo original. Então, isso é uma das boas práticas, a gente, em vez de sempre estar trabalhando com as coisas originais dentro da minha cena do Maya, eu vou estar sempre trabalhando com referências
Então, seja de todos os rigs que tiverem, todos os personagens, seja o cenário, enfim, tudo que eu estiver trabalhando, eu vou importar como uma referência. Legal, Dani, eu quero ver, quero editar minhas referências, vamos supor que eu tenho várias referências, vou até vir aqui em Reference Editor. Então, o que ele está falando aqui essa referência aqui é esse Ultimate Ball, então ele está funcionando. Eu posso tanto adicionar mais uma referência aqui no maisinho, posso remover essa referência, então vou remover ela aqui para vocês verem. Então, ele está me avisando que não dá para eu desfazer essa ação se eu remover. Então, se eu remover uma referência que já está animada, de repente, eu vou perder tudo que tinha na referência, não tem como eu recuperar. Então, isso é só para mostrar, mas dificilmente a gente vai fazer isso quando a gente estiver trabalhando numa cena que já está setada. Então, eu vou clicar aqui em Remove e tá vendo que ela sumiu. E eu vou clicar aqui no maisinho, que nada mais é do que a mesma coisa do que eu vim aqui e Create Reference. Então, eu venho aqui em Mais. Ele vai abrir aqui a minha pastinha de novo. Eu seleciono o Ultimate Ball, clico em Reference e ele vai aparecer aqui de novo. Então, além disso ser uma boa prática de organização, também é uma questão de que o seu arquivo ele vai ficar mais leve para você trabalhar, porque você está trabalhando sempre com referências. Então, eu tenho aqui o meu primeiro rig selecionado, que é o que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos. E agora eu vou alterar como que eu quero a minha câmera. Como eu não quero animar a câmera, então eu não vou apertar S, não vou apertar nada. Eu só vou mover como eu quero que ela fique na minha cena. Então, eu vou vir aqui e aqui eu tô vendo a cena mudando. Aqui do lado, porque eu estou trabalhando com a minha câmera. Então, aqui, tudo certinho. Agora, como que eu vejo qual vai ser o resultado final da minha cena? Porque ela não vai ser esse quadrado que a gente tá vendo aqui. Então, antes da gente ver o resultado final, eu quero vir e configurar a minha câmera para deixar ela num padrão de formato. Então, eu vou vir aqui nesse botãozinho aqui, que ele é o Render Settings, se eu não me engano. Vou clicar nele. Ele vai abrir essa aba aqui. E a gente também não vai falar muito sobre nada do que tá aqui. A única coisa que a gente precisa saber é os presets. Então, hoje a minha câmera, ela tá 960 por 540 pixels. Esse é o formato que ela tem hoje, mas eu quero deixar ela em formato HD 720, que é o formato geralmente padrão de se trabalhar uma animação. Então, vou deixar 1280 por 720. O que isso vai mudar? Eu vou mostrar aqui para vocês, esse botãozinho aqui que eu clico, ele tá mostrando para mim agora o que a minha câmera de fato tá pegando. Então, tudo que tiver aqui em cima, fora, onde tá esse cinza, significa que é onde a minha câmera não tá pegando. Então, se eu pegar e fizer algo assim, eu vou até dar um play blast, que eu já vou explicar para vocês o que é, para vocês verem. Esse é o resultado final da minha câmera. Então, a gente ativa isso daqui, que ele chama Resolution Gauge, só pra gente ver como as coisas são, de fato. Então, eu tenho aqui o meu Resolution Gauge, eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês a diferença. Ele tava, acho que HD 540. Então, ele muda o formato aqui e ele tá inclusive mostrando aqui para vocês. Então, eu vou voltar aqui, deixar 720 de novo. E a minha câmera tá setada. Algumas coisas que eu gosto de trabalhar na câmera. Aqui em Focal Length, ele tá 35 milímetros, se eu não me engano. E essa câmera no 3D, ela funciona basicamente como uma câmera normal. Então, as câmeras, elas têm a lente delas,
que quanto mais baixo o número, mais ela vai distorcer, mais ela vai dar aquela sensação do olho de peixe, que distorce tudo que está em volta. Quanto mais alto o meu número, mais ela vai achatar a minha visualização do que ela tá pegando. Então, vamos supor, vou colocar aqui em 15. Não sei se com essa bola vai dar pra ver bastante, mas quanto mais eu aproximar dela, mais ela vai distorcer o mundo. Vamos colocar um outro cubo aqui pra gente ter uma ideia. Então, é só pra gente ver mais ou menos como que funciona. Então, percebe que como ela parece muito maior do que, por exemplo, esse cubo que é maior que ela e tá relativamente pouco atrás. Então, ela tá distorcendo. Tudo que pega mais próximo da câmera, ela vai aumentar. Então, vamos ver aqui a mesma coisa. Agora, se eu deixar, por exemplo, vou colocar 70. Ela ficou muito próxima, mas agora a diferença é que ela tá num tamanho um pouquinho mais equivalente ao tamanho do cubo. Então, ela vai achatar a minha vista. Nesse caso, eu gosto de trabalhar com a câmera em 70, para esse caso específico. Então, eu vou deixar aqui em 70 milímetros. Mas, é legal você ir mexendo nos números e ir testando o que dá para fazer com isso. Beleza? Então, tendo a minha câmera setada, uma coisa que eu gosto de fazer é bloquear os atributos dela, para eu não mover por acidente a minha câmera. Então, eu vou vir aqui, eu pego tudo e seleciono o botão direito do mouse e eu venho aqui, ó, Lock Selected. Agora, se eu tentar mover ela, vai ver que eu não consigo fazer nada nela. Isso porque os atributos dela estão bloqueados, que é esse cinzinha que aparece aqui. Tá, Dani, eu quero agora fazer alguma alteração, não tô satisfeito e tal. Eu só vim aqui de novo, botão direito, Unlock Selected. Aí eu vou vir aqui, já dá pra ver normal tudo de novo. Então, vou vir aqui, Lock Selected. Agora, algumas coisas que me ajudam a ter uma visão melhor do que eu tô trabalhando. A primeira delas tá vendo que isso daqui tá colado? Eu gosto de ver certinho como que vai ficar tudo que a minha câmera tá pegando. Então, eu venho em View, Camera Settings, e eu coloco aqui Horizontal. Então, ele vai me dar um respiro para trabalhar aqui, beleza? A segunda coisa que eu gosto de fazer, na verdade, não sei se é bem a segunda, acho que já foram algumas várias, mas a próxima coisa que eu gosto de fazer primeiro de tudo, eu vou dar um lock aqui e subir um pouquinho mais, que eu gosto de ver um pouquinho mais de cima a vista. Então, vou vir aqui, dar lock de novo. Então, a próxima coisa que eu gosto de fazer, para não parecer que eu tô trabalhando com a minha cena no nada, eu gosto de criar como se fosse um chão mesmo, para eu poder trabalhar na minha cena. Então, eu sei sempre qual que é o chão da minha cena para trabalhar em cima dele. Então, eu posso vir aqui, tanto em Polymodeling e clicar nesse quadradinho aqui, quanto em Create Polygon Primitives. E aí, vai ter aqui plano. E aí, ele vai aparecer aqui esse modelo. Eu vou pegar e escalar ele da forma que eu quiser trabalhar. E aí, parece que não tem nada de diferente, mas ele tem um plano aqui. E geralmente eu mudo a cor dele pra gente poder ter uma visão certinha de como as coisas estão. Então, a próxima coisa que eu gosto de fazer quando eu tô setando a minha cena tá vendo que tem esse negocinho aqui? Eles chamam de grid. Eu não gosto de deixar ele visível, porque ele é como se fosse a base, quando você não tem um plano, de você saber qual que é a origem da sua cena, onde que tá o ponto zero da sua cena. Então, venho aqui, no caso para minha animação eu não quero ver, eu clico nesse botão aqui e desativo, e eu faço isso para as duas viewports. Então, agora, eu não vejo mais ele.
A próxima coisa que eu não gosto de ver na minha câmera quando eu tô trabalhando nela são os controladores. Na minha câmera, eu só quero ver o resultado final da minha animação. Então, eu vou vir aqui e o que eu também não gosto de ver os manipuladores do que eu tô trabalhando, mas isso vai já um pouco mais preferência pessoal. Tem gente que gosta de trabalhar com, tem gente que gosta de trabalhar sem, mas os controladores é uma coisa que, principalmente se você tá apresentando a sua animação depois, é bom que eles não apareçam, para não gerar ruído, por assim dizer, na sua animação, para as pessoas poderem ver certinho o que foi que você trabalhou. Então, como que eu faço para desativar tudo isso nessa tela? Eu vim aqui em Show, eu posso tanto ir desativando um a um, que no caso dos controladores são esse NURB Curves, NURB Surface, NURB Civis, quanto eu posso vir aqui e falar, eu não quero ver nada. E aí ele vai tirar tudo. O que eu quero ver na minha tela? Eu quero ver os polígonos, que é, no caso, o meu objeto de fato. Então, ele tá aparecendo aqui. E para não ver também o manipulador que eu tô vendo aqui, eu venho em Show e desativo Manipulators. E vocês vão ver que aqui também tá o grid, ó. Então, dá para desativar tanto por aqui, quanto por aqui. Então, a configuração da cena em si é isso. A gente vai começar agora, nos próximos vídeos, a fazer alguns experimentos com esse rig. Beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo.